pessoas, via de regra, elas agem ou porque elas querem uma recompensa ou porque elas têm medo de uma consequência. Normalmente, as pessoas estão fugindo da punição. Se você não parar de fumar, você vai ter um infarto. Meu tio parou de fumar assim, meu tio teve um infarto, foi pro hospital, infartado, e a primeira palavra que o médico disse pra ele é o seguinte: ou você parar de fumar, você não vai chegar aos 50 anos. Ele tinha 44. O que ele fez? Ele pegou o maço de cigarro que tava no bolso e deu na mão da minha avó. E ela tem esse maço guardado até hoje. Parou de fumar, nunca mais fumou. Primeiro, medo de consequências e trauma. Outra coisa que define também, molda comportamento, trauma. Quantas pessoas a gente escuta falar que capotou o carro, quase morreu porque tava bêbado e parou de beber. Só que a gente não precisa esperar o trauma pra aprender, entendeu? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Agência Tupiniquim. Nesse programa a gente vai falar com Manuel, gestor de projetos da Agência Tupiniquim. com Henrico Cardoso. Sejam bem-vindos. E aí, galera, eu sou Henrico Cardoso, eu sou programador de hábitos. Então a gente tem aqui 2 garotos de programa e um gestor de projetos. Vamos ver o que vai sair disso aqui hoje. Isso aí. Eu sou o Rodrigo, CEO da Tupiniquim. Sou garoto de programa também, mas sou programador, né, de computador mesmo. Não sou desse tipo aí que o Henrico acabou de falar. E no episódio de hoje a gente vai falar de hábitos, né? E, Henrico, você que é o cara aí que programa a cabeça das pessoas, instala os códigos. Tá certo. Me conta um pouquinho. O que é fundamental hoje para que, falando de hábitos voltados para o trabalho mesmo, né? Tá. Como que a gente consegue uma alta performance com novos hábitos, né? Como que você considera os hábitos ali na pessoa física, né? Ou no dia a dia, importantes também para o rendimento ali no trabalho? Perfeito. Vamos lá, eu sempre achei engraçado quando as pessoas falavam sobre alta performance, porque alta performance para mim sempre foi desempenho extraordinário, né? Quando me fala alta performance, pra você ter ideia, a primeira pessoa que vem à mente é Ayrton Senna, que é alguém que mais de 20 anos depois da morte continua sendo referência até para quem tá na ativa. Então, toda vez que alguém falava assim, eu trabalho com alta performance, eu falo, caramba, vai transformar as pessoas em um Ayrton Senna naquilo que elas fazem, né? E aí, ao estudar por precisar aprender sobre hábitos para mudar a minha vida, eu cheguei num conceito que não é meu, que eu ouvi pela primeira vez na boca do Joel J, que é auto-performance. Porra, começou a fazer todo sentido para mim. Porque antes de você conseguir ser competitivo, você precisa configurar a sua máquina para que em algum momento ela seja competitiva, né? Então, um carro de Fórmula 1, já que a gente estava falando do Ayrton Senna, ele primeiro precisa ter auto-performance, ele precisa conseguir render durante a prova, para depois ele estar preparado para alcançar a alta performance, né? E por que eu faço esse paralelo? Porque muitas pessoas buscam alta performance, elas querem render mais na vida, mais no trabalho, elas assistem algum vídeo, elas querem acordar 5 horas da manhã, elas querem acordar 5 horas da manhã, já que eu acordei 5 horas de manhã, vou fazer 15 minutos de yoga, meditação, já que eu fiz 15 minutos de yoga, meditação, eu vou pra academia, aí na hora eu volto da academia, já fiz academia, eu vou tomar banho gelado, porque tá na moda, e ela faz isso por 3 dias, porque depois isso é um passo a passo muito grande e as pessoas acabam se perdendo. O que eu descobri? O que é essencial para você criar qualquer hábito, independente de qual seja beber mais água, seja acordar mais cedo, seja perder 30, 40, 50 quilos, você precisa repetir. Num estudo feito nos Estados Unidos, compilando outras pesquisas sobre formação de comportamento, a repetição do comportamento que você quer alcançar esteve em todas as pesquisas de mudança de comportamento. Ou seja, uma meta-estudo, uma meta-pesquisa que olhou para outras pesquisas para descobrir o que as pessoas estão fazendo quando querem mudar de comportamento. Em todas as pesquisas, a repetição foi importante, né? 100% dos estudos falam que você precisa repetir. Ou seja, é óbvio que você precisa repetir, mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio, inclusive. Então, se você quer beber mais água, não adianta só você colocar um alerta no seu celular. Quando esse alerta toca, você precisa beber água. Quando o despertador toca, você precisa acordar. Daqui a pouco vira automático, né? A soneca vai para a segunda, para a terceira e tudo mais. Você vai ignorando, né? Tem gente que acha, né? Tem gente que já conta com a soneca como parte do sono. Então, a gente precisa repetir. Então, sua primeira pergunta é, como faz para formar, né? Primeiro de todos é repetição. Por isso que precisa ser fácil. Porque se toda vez que eu repito algo fica muito difícil, eu desisto. Por quê? Porque aquilo que é difícil gasta energia do nosso cérebro. E a segunda função do nosso cérebro é economizar energia, porque ele é o maior gastador de energia do corpo. O maior consumidor de oxigênio é o cérebro. Então, qual é a segunda função dele?
Eu consumo, mas eu preciso poupar esse oxigênio, porque todo o corpo precisa dele também. Então, se é algo muito grande, muito difícil, o cérebro precisa de muita energia para guardar aquele comportamento. Por isso precisa ser rápido, né? Por isso precisa ser repetições rápidas. Então, não adianta fazer essas 4 coisas que a gente falou aqui no começo. Eu deveria começar fazendo uma só. Por quê? Porque quanto maior a minha capacidade de continuar num hábito, mais feliz eu vou estar com os resultados, porque eu vou conseguir progredir e eu vou querer continuar implementando novos hábitos, né? Então vamos pegar uma analogia sobre isso. Já ouviu falar que o álcool é a porta de entrada de todas as drogas? Sim. É a mesma coisa. Tá tão legal o álcool, eu vou acender o cigarro. Tá tão legal o cigarro, eu vou... E a hora que vê, a pessoa entrou no vício. Os hábitos são a mesma coisa, cara. Não existe... Se a gente pegar, né, existe a definição de vício, que é algo ruim, mas nós somos programados para nos viciarmos em coisas. Se a gente inconscientemente vai adotando comportamentos que muitas vezes são nocivos, essas coisas são ruins, né? Então, se a gente puder ter consciência naquilo que a gente está sendo programado, para que sejam coisas boas, a gente consegue, de um hábito, adquirir outro, implementar outro, e empilhando esses hábitos até a gente alcançar. Aí a gente passou de alta performance, eu deixei de ser uma pessoa melhor e comecei a ser a melhor pessoa. A diferença de alta performance para alta performance é só isso. Alta performance, eu sou uma pessoa melhor. Alta performance, eu sou a melhor pessoa. Hoje, eu sou uma pessoa melhor do que eu era em 2021. O meu objetivo para os próximos anos é ser a melhor pessoa quando alguém fala sobre hábitos. Mas para isso eu precisei melhorar a mim antes. Sim. Eu acho que um ponto importante também é entender que, além da constância, como você falou, é entender a diferença entre motivação e disciplina. Porque tem muita gente que às vezes se motiva a algo. Tipo, tô motivado a na segunda-feira começar a academia. Tô motivado a segunda-feira começar a fazer um estudo de 30 minutos por dia. Mas se você não tiver ali a disciplina para poder continuar, principalmente no início, que é onde é o mais doloroso, até pegar o hábito, acaba se perdendo. E segunda-feira é o Dia Mundial das Metas, né? Dia Mundial das Das Metas. tentativas, né? Dos Todo começos mundo ou tem meta. recomeços. Mas aí uma coisa importante, até que eu tenho dúvida para você poder falar, você falou do JJ, que ele é considerado um performance, tem um nome de performance muito forte e tudo mais, porque ele já era esportista. Então, ele já vem de performance desde muito cedo. Tá acostumado. O que é que fez você entrar nesse momento de você procurar auto performance? Você estava passando por alguma situação? Você estava em algum momento de vida que você precisou começar a se disciplinar para algo, para poder chegar onde você está hoje? Como é que funcionou essa história? Cara, é muito legal a sua pergunta, porque eu já fiz um paralelo com o próprio JJ e nem foi combinada essa pergunta. O meu caminho de vida é meio que oposto ao do JJ, porque ele veio do esporte Sim. e agora empreende, é um treinador de alta performance. E eu empreendo há muito tempo, formalmente assim, com o CNPJ há 12 anos. E comecei a olhar para o esporte depois, né? Então, meio que, obviamente, guardadas todas as proporções do meu desempenho no esporte e o dele, claro. Mas depois, né? Então, um caminho inverso. E o que eu vejo você falou aí de disciplina e motivação. Existem algumas coisas com motivação, disciplina, o lance da segunda-feira. A primeira delas é o seguinte, cara. Quando você tá na inércia, né? E aí as pessoas olham e falam assim, vai falar de energia, vai falar de inércia. Eu vou falar de energia porque é lei da física. Então, se você ignora a energia, você está ignorando uma disciplina que rege o universo, né? A lei da física diz que um corpo parado tende a permanecer parado. E que para você fazer ele andar, você precisa de uma força. Quanto mais tempo você está parado, maior precisa ser essa força. Então, aproveitando isso para responder se alguma coisa me motivou. As mudanças começaram na minha vida há 6 anos. Em 2018, eu tomei a mais importante delas para mim. No meio de um cruzeiro, all inclusive, eu olhei pra minha namorada, que hoje é esposa, mas até então era minha namorada, que tava comigo há 6 meses. No segundo dia do cruzeiro, eu acordei e falei pra ela, não vou beber nunca mais. A gente tinha 6 meses de namoro, o Rodrigo me conheceu antes, muito antes disso. Então assim, beber era algo que eu me orgulhava. Sim. Sabe? A gente viajou algumas vezes juntos e eu ficava sacaneando os caras, vocês não conseguem me acompanhar, vamos aí, gente, faz um esforço, sabe? Ou seja, eu era o alcoólatra praticante, digamos assim. Já era duro de acompanhar o Henrico mesmo. Então, e eu gostava disso, sabe? Eu tinha alta performance Você é competitivo em tudo. no levantamento de copo, É entendeu? isso. Eu tinha alta performance no levantamento de copo, era difícil me acompanhar. Sim. Por quê? Por que eu comecei com isso? Porque apesar de eu ter alta performance, eu não tinha controle sobre a bebida. Então eu podia beber hoje e tá legal, aí eu bebia amanhã e ficava
nervoso, queria arrumar confusão. Aí no outro dia eu bebia e dormia. Aí no outro dia eu bebia e ficava legal de novo. Ou seja, não tinha um parâmetro de como eu ia ficar depois de beber. E aí eu descobri que eu não controlava a bebida e que ela me controlava. E que a única forma de eu controlá-la seria eliminando ela da minha vida, né? Eu falei isso com a minha namorada na época. A gente tinha, sei lá, 6 meses de namoro. E com certeza absoluta, quando eu disse isso pra ela, ela pensou, esse retardado não faz ideia do que ele tá falando. A gente tá num navio, bebida à vontade, todas as bebidas. Ele vai tomar café e daqui a pouco ele vai esquecer e tá com um copo de cerveja na mão, com certeza. Tanto que ela falou, não, sei lá, você não precisa parar de beber. Eu falei, não, mas eu já tomei a decisão. E desde aquele dia, 26 de janeiro de 2018, eu nunca mais bebi. Desse jeito. Ou seja, naquele momento, eu precisei porque eu percebi que eu não tinha controle sobre o álcool. E continuei mudando. Aí, puta, parei de beber. E essa mudança foi mais expressiva justamente por isso, porque estava dentro de mim. A bebida, ela fazia parte da minha diversão, de quem eu era, das definições de quem era o Henrico. Né? O meu primeiro pilequinho com cerveja foi aos 13 anos. Eu tava num show com meu pai e meu pai trazia uma latinha de cerveja pra ele e uma pra mim. Caraca. Hoje, sei lá o que aconteceria com um pai desse. Mas pra mim era o máximo, cara. Aquilo pra mim, eu tenho certeza que na cabeça do meu pai também, aquilo pra mim era, tipo, meu pai me tratando como um brother, sabe? Como alguém que ele gostava, porque era a forma dele fazer, de se relacionar com quem ele gostava, né? Então, dos 13 aos 33 anos eu bebi. Quando eu parei de beber, eu já tinha mais tempo bebendo do que sem beber, porque eu já tinha 20 anos que eu bebia. E os lazeres da minha vida envolviam bebida. Então, eu tava feliz, eu arrumava um jeito de comemorar pra tomar uma cerveja. Eu tava cozinhando, eu tomava cerveja, tava com a cerveja do lado, sempre com álcool acompanhando. Quando eu parei de beber, eu tive que ressignificar o sentido de lazer pra mim. Porque todos os lazeres envolviam churrasco com bebida, barzinho, festa. E eu falei, opa, agora não tem lazer. E a primeira coisa que eu precisei fazer pra vencer o álcool foi mudar os ambientes. Uma pessoa que bebe há 20 anos, você não vai num barzinho esperar que a sua força de vontade vença 80 baldes de cerveja sendo vendidos, né? E aí tem a segunda coisa que você falou sobre motivação. Quando você tem um determinado comportamento, seja ele o alcoolismo, seja o sedentarismo, seja a falta de ação, você não tá sozinho. Você tá conectado com todos os outros sedentários do mundo, cara. Por isso que é tão difícil sair. Dessas pessoas saem. Por que é difícil sair das drogas? Porque ela tá conectada, mesmo que não esteja perto, com todas as pessoas que têm esse tipo de vício do mundo. Eles estão dentro de uma mesma rede. E aí, é como se você tivesse que fazer esforço pra todo mundo pra sair dali. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu quis parar de beber foi me isolar. Eu parei de estar nos mesmos lugares. Ou quando era meio que inevitável, eu ia lá e tomava uma cerveja sem álcool, assim. Que eu nunca gostei porque hoje você tem até algumas boas, mas na época não tinha nada que prestasse. Eram muito ruins, né? Então, até hoje, beleza. Hoje você pode me chamar pra qualquer lugar. Pode ter a galera caindo de beber e eu vou ficar de boa. Vou rir, vou zoar, vou incentivar aí, tá devagar, vai esquentar. Mas hoje não me afeta tanto. Não me afeta nem um pouco, na verdade. O fato do Henrico que bebeu parece que foi numa outra vida. Quando eu olho para as coisas que eu vivi, é como se eu estivesse vendo uma televisão uma outra pessoa. Porque isso se desassociou de mim de uma forma muito, muito impactante, né? Mas, quando eu tinha lá maus hábitos, falando da bebida, eu estava conectado com todas as outras pessoas que tinham esse problema. Por isso que era difícil. Eu já tinha pensado em parar de beber algumas vezes. Mas eu falava, não, ideia idiota. Nada a ver. Pô. Só que uma hora eu falei, não, é isso aí. E por que eu sempre falo que essa foi a mais impactante? Porque por conta dela todas as outras aconteceram. Para as outras pessoas, a mais impactante é sempre a perda de peso. Né? Pô, você muda fisicamente, você muda, a sua cabeça muda, a sua voz muda, tudo muda. Né? Então as outras pessoas veem esse impacto. Às vezes a pessoa até acompanhou o processo, mas quando me vê pessoalmente, se sente impactada. Você Até saiu a de forma quantos quilos? Cara, eu saí de 122 e hoje, exatamente hoje, eu tenho 97,210, assim. Mas se a gente contar gordura, eu perdi mais de 30 quilos. E muda até na forma como as pessoas tratam você, porque tratam com mais respeito. Totalmente, cara. Totalmente. Tem um influenciador aí que, quando eu tava começando o processo, ele lançou um bordão que é gordo não passa credibilidade. Cara, aquilo entrou na minha cabeça de um jeito, eu falei, mas como assim, cara? As pessoas me respeitam onde eu vou. Mas não é que a explicação a pessoa não consegue cuidar dela. Você vai, sei lá, você vai se cuidar com essa pessoa? E aquilo bateu em mim. E não é que eu me senti ofendido. Aquilo ali bateu em mim no sentido de que eu falei, puta, é isso mesmo.
realmente preciso seguir nesse caminho. É isso, as pessoas te tratam de uma forma diferente. E não é questão de preconceito. Ai, nossa, gordofóbico. Nada disso, cara. Quando você carrega quem é você. Hoje eu chego nos lugares, às vezes, as pessoas querem conversar comigo sobre coisas saudáveis. Então, muda a forma como que você é tratado. Isso é total verdade. E você comentou lá no início, né? Tipo, beber água tem que estar fácil, né? Então, o primeiro passo para você criar um bom hábito é que ele seja o mais facilitado possível, né? E isso é verdade mesmo. Eu tava precisando beber mais água, passei no nutricionista. Ó, tem que beber, sei lá, 2 litros de água por dia, pelo menos. Aí eu coloquei um copo normal ali na minha frente. Acabava, a água, não ia buscar mais, porque a cozinha é perto, mas Não, você tá fazendo tava uma atividade. focado. Exato. Falei, pô, não vai funcionar, né? Bebi, sei lá, 2 copos de água, 600 ml ali na tarde. Aí eu fui e coloquei uma garrafinha de 1 litro. Aí já comecei a consumir mais água. Hoje eu deixo uma de 1 litro ali, mais um pouquinho, bem pertinho também, pra não precisar levantar. O ruim é que tem que levantar pra ir no banheiro depois, não tem jeito, né? Aí é obrigado. E aí outra coisa que você falou que é bem interessante, né? Que também é uma experiência pessoal, em questão de ir pra academia. Então eu coloquei lá, 1º de janeiro, vou começar a ir pra academia e tal. É onde as metas morrem, né? 1º de janeiro. Mas eu comecei e tal. E aí não tava rolando. Então eu comecei a furar. E quando você fura a primeira, é batata também. Você vai furar as outras, né? Porque seu cérebro vai falar, tá tudo bem. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um personal ali. Então eu tô pagando o cara e ele tá me esperando. Então, por eu ter esse compromisso com aquela outra pessoa, que nem é uma pessoa íntima, né? Um personal ali que eu contratei, e meu cérebro já pensava diferente. Tocava o despertador, pô, tem que levantar porque o cara tá me esperando. E aí eu não perco. Sempre que tem hora marcada com ele, eu não perco, porque eu sei que eu tenho um compromisso ali com ele, né? E aí, ainda dentro desse assunto, né? Você falou de quem tá à sua volta, né? Tem aquela frase famosa de que você é a soma, ou a média, né? Das 3 pessoas que você anda junto, né? Se você anda com 3 pessoas ricas, você vai ser a 4ª pessoa rica. E se você anda com 3 pessoas que leem, você vai ser a 4ª que lê também. E aí, trazendo isso para o ambiente de trabalho, né? Como que você identifica, né? As empresas com um ambiente ali que não proporciona essa performance mais alta, né? Não incentiva essa alta performance, eu não ensino o funcionário, não dá esse ambiente que você trouxe, né? Da média, ou não cria hábitos ali, né? De acompanhamento, 1 a 1, né? Que a gente faz ali na agência, coisas do tipo. Como que você vê que, como a empresa pode ajudar as pessoas a terem um melhor desempenho através desses pilares, digamos assim? Existe uma divisão de vida profissional e vida pessoal. Isso cria impressões de que você pode ser um excelente profissional e ter uma péssima saúde. Só que as coisas estão altamente interligadas, cara. Eu falei sobre isso com alguém ontem, acho que numa sessão. Você pode achar que você está num nível de performance e produtividade boa, mas se você não tiver um bom condicionamento físico, você não tá. Eu falo, mas eu sempre fui produtivo. Realmente, isso é verdade. Sempre fui produtivo, sempre fui um cara de agenda, sempre fui um cara de horário. Mas eu estava no teto que aquela minha forma física permitia. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, caramba, bicho, realmente existe uma diferença. Então, acho que a primeira coisa que as empresas precisam fazer é não dividir pessoa e profissional e trazer valores relacionados à vida pessoal para o trabalho. Porque, por exemplo, se é um valor da minha empresa alimentação saudável, eu preciso atrair pessoas com esse mesmo valor. Então, pô, não faz o mínimo sentido ter uma galera com um saco de bala durante o expediente comendo, porque aquilo ali, obviamente, é o pior tipo de alimentação que alguém poderia estar comendo no dia, independente de estar trabalhando ou não, né? Se eu tenho atividade física como um valor, eu começo a perguntar nas minhas entrevistas no processo seletivo, qual esporte você pratica? Acabou. Qual atividade física você mais gosta? O cara que tá treinando, ele vai falar. O cara que não tá treinando vai falar, eu tô parado. Mas eu fazia tal coisa, né? Poxa, o que
porque parou. Então, quando a gente traz valores e traz isso para dentro da empresa, porque o valor da empresa é ética, profissionalismo, sei lá, mais o quê? Lucro, Atendimento ao cliente. atendimento personalizado, né? Que não existe personalizado para quem, né? Qualidade. Então, assim, os valores das empresas, primeiro, eles muitas vezes não significam nada pro próprio negócio, como negócio. Só tá na parede, né? Exato. Nem eles sabem como chegaram até lá. Não sabem, cara. E, em segundo lugar, não ter valores pessoais para alinhar as pessoas, porque é isso. Nós somos, você falou de soma e média, a versão dessa frase que eu prefiro é: somos um produto do meio. Isso aí é biologicamente. A nossa evolução, ela envolve o meio ambiente. Pronto, acabou. É indiscutível. Ah, não concordo. Ressuscita Darwin e troca ideia com ele, irmão. Quem fez a teoria não fui eu. Foi ele. Somos um produto do meio. Pronto, acabou. Temos controle sobre as pessoas? Não, mas temos controle sobre o meio. Inclusive, na minha opinião, a mudança de ambiente, a criação de ambiente é um fato, é 60% do processo de mudança. Ah, eu tenho dificuldade para treinar. Começa a seguir no seu Instagram, sei lá, o Cariani, o Paulo Musi, Leandro Twin, Felipe Franco, o Dino. Segue atleta. Ah, mas eu não quero treinar isso aí, eu queria jogar vôlei. Segue a galera do vôlei. Futebol, segue a galera. Porque aí você vai viver. Ah, mas eu trabalho, sei lá, de motorista. Eu não consigo ficar o tempo todo no meu celular. Legal, mas no momento que você parar e abrir o celular, você vai se conectar com aquele ambiente. Você vai estar conectado com aquelas pessoas. Porque quando eu falei já, quando você tem um comportamento, você se conecta com as pessoas que têm aquela mesma característica. Então, o simples fato de você abrir o seu telefone, o seu Instagram, e começar a ver conteúdo dessas pessoas, vai te tornar pertencente àquele ambiente. Você já começa a fazer parte daquele ambiente. E aí você não vai falhar, porque, porra, eu tô no mesmo ambiente que o Cariani, eu tô no mesmo ambiente que o Paulo Musi, eu tô no mesmo ambiente que o fulano. Ou seja, você já vai começar a ser contaminado, nesse caso positivamente, por esse ambiente. Né? A mesma coisa, eu cansei de trabalhei em agência. Uma galera chega em agência, não bebe e não fuma, cara. Menos de 6 meses tá todo mundo bebendo, todo mundo fumando. Por quê? Porque é normal na agência, toda vez que você precisa ficar até tarde, é comida ruim, cerveja e cigarro. Vamos parar pelo cigarro. Mas tem mais coisa, não é só sobre o cigarro. Tem outras coisas, mas vamos parar por eles. E aí a pessoa vai uma vez no bebo, segunda vez no bebo, na 15ª vez, vou tomar um pouquinho, todo mundo bebendo. Eu quero me... Você já começa a se sentir mal por não estar participando daquilo. Você quer ser aceito, cara. E como você vai ser aceito numa comunidade de atletas se você não treina? Sim. Como você vai ser aceito numa empresa que tem valores de saúde e bem-estar se você não se preocupa com a sua saúde? Caramba. Então, valores. Para encontrar pessoas, você precisa traçar um perfil e ela precisa estar alinhada aos seus valores. Só que se nem você tem esses valores, você também não pode cobrar dos outros. Né? Por exemplo, eu falo pro meu filho, às vezes ele acha um pirulito em casa. Hoje, quinta-feira, se ele achar um pirulito, posso? A única pergunta que eu faço pra ele é: hoje é dia? Ele já sabe a resposta, ele vai falar não. Então eu falo: pronto, que dia é o dia de comer? É sábado, então você guarda pra sábado. Ai, mas a criança, porque fez o teste do brigadeiro com várias crianças, o meu filho sabe por quê? Porque ele não me vê comendo aquele pirulito. Sabe por que a criança não conseguiu ficar com a porra do brigadeiro? Porque o pai come o brigadeiro, a mãe come o brigadeiro, e ele fala: mas por que eu não? Porque você não sou eu. Aí é uma excelente educação. Né? Eu descobri, com 3 meses de treino, não é que eu descobri, né? Sempre ouvi falar que o exemplo arrasta. Eu vivenciei 3 meses treinando. Durante o processo que eu entrei para treinar, eu tinha 1 mês de treino, teve um novo lockdown. E aí começou a ter treino em casa. E aí de sábado tinha um treino no aplicativo lá, e você executava o treino. E cara, num desses sábados eu tava fazendo o treino e eu vejo meu filho do meu lado repetindo o treino. Naquele dia eu entendi tudo, velho. Falei: caralho, é isso. O meu filho adora ir comigo treinar. Ele adora estar perto da galera. Ele já faz um levantamento terra com uma barra feminina de 15 quilos. Tira do chão, pá. Por quê? Porque ele começou a tentar levantar, alguém foi lá, corrigiu a postura dele. Olha pra cima, vai o quê? E ele foi fazendo, cara. Ele adora. Ele adora. Ele fala que vai ser atleta. Então, ele sabe que ele não pode. Agora, se ele me visse comendo bala, eu falasse pra ele: hoje não é o seu dia, ele fala, eu ia criar... Já ia criar um bloqueio, um problema na cabeça dele. Mas peraí, meu pai não fala que eu não posso, mas ele tá fazendo. Então, é isso. Como eu trago pessoas alinhadas? Eu sou aquela pessoa, primeiro de tudo, né? Eu sou aquela pessoa. Você fez a pergunta lá sobre a motivação e a disciplina.
a minha mudança física foi por conta do meu filho. Por quê? Porque eu venho de uma família em que o meu avô morreu por conta de um câncer no intestino, que obviamente hoje, depois de muito estudo, eu sei que tem a ver com hábitos alimentares. O meu pai morreu por conta de um infarto fulminante, que eu sei que tem a ver com a vida de hábitos dele, né? E um belo dia, meu filho estava com 1 ano. Essa ficha demorou a cair, porque quando o meu filho estava com 40 dias, meu avô morreu. Então eu não tive tanto tempo para viver esse luto, assim, de entender. Então eu fui tendo insights, as coisas foram vindo na minha cabeça ao longo do tempo, porque eu tinha uma vida que dependia de mim, eu tinha que ser forte, ia continuar a fazer as coisas, e eu segui. E um belo dia eu estava em casa, na sacada, fumando, e veio uma voz na minha cabeça e falou assim, o pior que pode acontecer com você, seguindo os exemplos do seu avô e do seu pai, não é morrer, é matar o seu filho. Eu falei, caralho, eu não tenho direito de matar o meu filho. Mas como assim, Rico, matar o seu filho? Você vai pegar uma faca? Não, nada disso, cara. O que ia acontecer é, meu filho replicaria os meus comportamentos da mesma forma que eu repliquei o comportamento do meu avô e do meu pai. E aí, a gente falou sobre a inércia. E o que é melhor para um pai? Ele fazer a força que precisa ser feita para mudar, ou ele esperar que o filho dele tenha competência para fazer essa força? Eu falei, não, cara, eu vou fazer essa mudança, eu vou fazer a força. Tem que ter o primeiro, né? E o meu filho vai vir só atrás. Isso vai só replicar. E isso aconteceu muito rápido, porque com menos de 3 meses eu estava fazendo um treino na sala e ele repetiu o treino. Então, todo momento a gente pode testar e ver o resultado desse teste, né? Então, dentro de uma empresa, criando valores que envolvam o lado pessoal das pessoas e depois desses valores, tendo certeza que atraiu essas pessoas com esses mesmos valores, criando eventos, datas e coisas para que possam juntas criar esse ambiente de legal, gostamos de esporte, então vamos fazer um dia com alguma coisa, sei lá, um futebol, vamos fazer um treino junto, coisas desse tipo. Isso é uma parada que funciona, porque lá na agência a gente fez isso. Competição, Tinham né? 2, 3 pessoas que treinavam lá na agência e a gente sempre mandava foto no grupo, pra meio que motivar. E aí o Rodrigo fez isso. O Rodrigo viu essa motivação e pegou e falou, ó, vamos fazer aqui um desafio. Desafio Gympass, desafio Total Pass, na época era Gympass. E aí fez o desafio, Foi, tipo, vocês era... me chamaram de frango e tal, né? porque você é, né? Mas aí, porra... Aí, o que acontece? Basicamente, a gente fez um desafio de 6 meses. Tem que dar advertência, o cara fala, não pô, é advertência por escrito. Não, aqui Não, quem fala a transparente. verdade não É porque merece castigo, né? Então você é frango mesmo. Os valores da empresa é transparência, entendeu? Então a gente tem que verdade. seguir. Tá certo. Aí a gente teve esse desafio lá na agência. Que foi basicamente a gente passar por 6 meses e ter ali a competição pra poder ver quem ia mais na academia, quem ia mais fazer treino. E no final ganhava um brinde. Então, assim, meio que motivou. Tipo, de 2 pessoas que treinavam na agência, passou pra 8, passou pra 10. Então, realmente, o exemplo acaba arrastando. E quando você tem ali um motivador por trás, potencializa, entendeu? As pessoas, via de regra, elas agem, né? Ou porque elas querem uma recompensa, ou porque elas têm medo de uma consequência. Normalmente, as pessoas estão fugindo da punição. Se você não parar de fumar, você vai ter um infarto. Meu tio parou de fumar assim. Meu tio teve um infarto, foi pro hospital, infartado, e a primeira palavra que o médico disse pra ele é o seguinte, ou você parar de fumar, você não vai chegar aos 50 anos. Ele tinha 44. O que ele fez? Ele pegou o maço de cigarro que tava no bolso e deu na mão da minha avó. E ela tem esse maço guardado até hoje. Parou de fumar, nunca mais fumou. Primeiro, medo de consequências e trauma. Outra coisa que define também, molda comportamento, trauma. Quantas pessoas a gente escuta falar que capotou o carro, quase morreu porque estava bêbado e parou de beber. Só que a gente não precisa esperar o trauma para aprender, entendeu? Mas é isso, o trauma normalmente ele ensina. Meu pai uma vez sofreu um acidente de carro gravíssimo, assim, ele chegou para estacionar o carro, esqueceu de puxar o freio de mão, obviamente alcoolizado, saiu do carro, a hora que ele saiu do carro para abrir o portão, o carro começou a descer. E ele, bêbado, foi correr atrás do carro e tropeçou. E a ponto do carro passar em cima dele. E se machucou todo e o carro bateu atravessou. Ele bêbado achou que era o super-homem, né? Que ia parar atravessou o carro, cruzamento. O carro atravessou o cruzamento a ponto de bater em outro carro. Não aconteceu nada disso. E bateu no muro de um vizinho lá da casa. E depois disso, cara, meu pai ficou, sei lá, mais de ano sem dirigir. Não parou de beber, mas parou de dirigir. Né? Ou seja, o trauma ele deixa ali, ele coloca uma mudança. O que a gente não precisa é viver de trauma para mudar. Por quê? Porque o trauma também deixa
consequências, né? Não é... aquela mudança, ela tem um problema ali, porque toda vez que você lembrar, você vai repetir o seu cérebro vai sentir de novo aquele problema, né? Então você está se machucando, está se flagelando. O ideal é que a gente mude sem precisar viver traumas. Sim. E muitas vezes os funcionários eles falam, pô, a empresa tem que me motivar, né? Tem que me ajudar, me motivar, enfim. E a palavra motivação vem de motivo para a ação, né? E muitas vezes não é a empresa que dá esse motivo para a pessoa, né? Porque se ela não tiver um motivo, vai ser algo passageiro, né? Vai passar ali e a pessoa não vai seguir com o hábito, né? Agora, igual você comentou, do seu filho, do seu pai, do seu avô, né? Você teve um motivo para tomar aquela ação e uma ação de uma vida, né? Igual você comentou. Como que você acha que a pessoa que não passou por nenhum trauma, né? Igual você comentou, pode encontrar esse motivo, né? Qual que é a linha de raciocínio ali que ela tem que seguir para se encontrar, né? Primeiro passo aí. Cara, ninguém motiva ninguém. O exemplo mais drástico possível. A gente vai embora, entra no carro e entra um assaltante e coloca a arma na nossa cabeça. Isso motiva a gente a agir? Ele tem alguma garantia que o fato da arma estar apontada na nossa cabeça a gente não vai fazer nada? Não tem. Pode motivar, toma o meu celular. Pode motivar, mas pode não motivar. Cada um tem a reação, né? A motivação é sempre minha. Nunca é o fulano que vai me motivar. É sempre eu que preciso encontrar o motivo para agir, né? O máximo que você pode é incentivar. Através do programa de incentivo aí, o lance dos treinos, você incentivou. Você não motivou ninguém, porque ainda assim a pessoa precisava levantar para fazer o treino, colocar na agenda o treino, né? Então, a minha história de mudanças, ela me permitiu compilar 4 passos para mudar. 4 passos e meio, né? No final de 2021, quando eu concluí que eu cheguei nos 100 quilos, que era a minha meta inicial, quando eu falei que ia sair do sedentarismo, eu compilei isso e quando eu escrevi o meu livro, eu botei esses 4 passos lá que eu aprendi durante todo esse processo. Por quê? Porque eu sempre fui alguém acima do peso, então eu sempre falo, eu não engordei depois que casou. Meu pai engordou depois que casou, meu pai jogava bola, fazia outras coisas, casou e engordou. Acontece pra caramba. Por quê? Porque você muda vários comportamentos, mas continua com os mesmos hábitos alimentares. Eu não, eu sempre fui alguém acima do peso. Eu fui a criança gordinha, eu fui adolescente gordo e o adulto obeso, cara. Então, em algum momento da minha vida, eu cheguei a pesar 140 quilos. Nossa, por quê? Porque é isso, trabalho, sedentarismo, estresse, cigarro, álcool, tudo isso contribui. Quando eu iniciei esse processo em 2021, eu tinha 122. Henrique, o que você fez para sair do 140 para 122? Não fiz nada. Pra você ter ideia, é o nível dos nossos hormônios, cortisol, estresse, rotina, fazendo o trabalho deles ali, nessa sanfona, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, eu sempre fui gordo, eu sempre estive acima do peso. Por que eu falo isso? Porque normalmente quando você vê alguém adulto que sempre foi, aquela pessoa já experimentou de tudo, cara. A minha mãe me levou em dezenas de nutricionistas, endocrinologista, eu fui vigilante do peso, eu fiz dieta do pontinho, eu fiz dieta da lua, da sopa, do shake, de sei lá o quê, da simpatia. E, obviamente, eu dava um passo para frente, 2 para trás, um passo para frente, 2 para trás. Em 2021, quando eu tomei a decisão de sair do sedentarismo, eu comecei a perceber que estava ficando mais simples. Estava mais simples, eu estava fazendo menos esforço para alcançar resultados. E aí eu lancei uma busca interna, porque eu falei, obviamente, não sou a mesma pessoa que eu era. Estou fazendo menos esforço, tá mais simples. E comecei a fazer uma busca externa, estava lendo muito sobre alimentação. Por quê? Porque eu fiz 6 meses de dieta sozinho, sem nutricionista. Por que você fez isso, Henrique? O nutricionista poderia te ajudar a emagrecer mais rápido, com mais massa. Porque eu queria o mínimo de atrito nesse processo. Por quê? Porque qualquer influência aqui poderia me fazer sair. Porque das outras vezes, por pequenos variáveis, eu já tinha desistido. Eu falei, dessa vez não tem chance disso acontecer. Então, o que eu fiz? Comecei o mínimo possível. Falei, vou comer certo. Vou fazer o treino mínimo possível, né? Pra quê? Pra que eu não ficasse também, para não se tornar algo exaustivo. Eu estava lendo muito sobre alimentação, já vinha lendo desde 2020 muito sobre hábitos, comportamento, aquisição de hábitos. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis fazer essa busca interna e externa para entender o que eu estava aplicando e o que estava dando certo, né? E aí, no final do ano, isso virou um livro onde eu falo sobre 4 passos e meio que permite você adquirir ou eliminar qualquer tipo de comportamento. E aí, da onde encontra essa motivação? Em algo que eu chamo de fé ou amuleto. E sempre precisa estar fora de você. Sempre não, mas é melhor se estiver fora de você. O que é isso? É algo maior do que você pelo qual vale a pena mudar.
Um dia, sobre um assunto nada a ver, eu estava conversando com um cliente que é coronel reformado do Corpo de Bombeiros, e aqui em São Paulo o Corpo de Bombeiro é vinculado à Polícia Militar. Ele falou, cara, a gente estava falando sobre um assunto XYZ, e ele citou o fato dele já ter visitado muitos presídios, né? E principalmente o Carandiru. E ele falou que dentro de uma cadeia, de um presídio, só existe ressocialização se a pessoa se converte a alguma religião. E lá tem todas, não é que o cara virou evangélico, tem tudo lá, tem de tudo. Se há conversão, há ressocialização, aquele cara vira outra pessoa. Caso contrário, ele sai dali pior e pior e pior e pior. Eu falei, caramba, é verdade. Então se a gente olhar pra trás, na história da humanidade, aí você chama do que você quiser, Deus foi o maior reformador de comportamentos do mundo, velho. Ah, não acredito. Direito seu. Perfeito. Ah, eu chamo aqui de universo, eu chamo... Legal. Mas essa força é o maior de todos. Transformou Boêmio em santo, sabe? Transformou maior transformador de comportamentos. Então, uma forma de mudar comportamento. Mudar porque eu descobri que existe um Deus e que ele espera determinados comportamentos e valores vindo de mim. É por isso que a religião transforma tanto. Nossa, o cara foi para tal lugar e mudou completamente. Exato, porque ele tomou consciência de que é esperado dele um comportamento XYZ. Ah, Rico, mas eu não acredito nisso, religião, acho que religiosidade é uma coisa horrível, nossa, não devia existir. Beleza, ainda assim você tem direito de mudar, né? Por alguém, cara. Eu falei, eu comecei o processo para emagrecer porque veio uma voz no meu ouvido e falou, você está condenando o seu filho. Cara, meu filho é muito mais forte que eu, claro. Porra, todo pai sabe disso. Toda mãe sabe disso. Foi pelo meu filho. E tem uma terceira coisa que é muito usada por quem já tá trabalhando com alta performance, que é o alto desafio ali, sabe? Aquele lance ali que o Ayrton Senna fala às vezes de estar numa curva, falar, e aí, vai tirar o pé? Ou vai ter coragem de manter acelerando para ganhar esse milésimo de segundo? Para começar a aumentar a diferença pro cara que tá vindo atrás? Ou você vai deixar o cara tirar a diferença? Isso é um diálogo mental ali. Em algum momento até autodestrutivo. Podia ter dado errado, como deu em um momento, né? A gente não sabe o que tava passando na cabeça. Mas acontece isso, né? O atleta de alta performance tem muito disso. É a cabeça, não solta agora, não para agora. Que eu sempre falo que eu comecei por alguém e hoje eu faço por isso. Né? Todo dia de manhã eu olho no espelho e falo pra mim, aí, covarde, é hoje que você vai desistir? Eu falo, hoje não vai ser não, otário. Não vai ser hoje, amanhã quem sabe. Então assim, esse é alto desafio. Mas normalmente, para ficar mais fácil no primeiro momento, tem que ser algo fora de você. Por quê? Porque vai ter o dia que você vai estar desanimado, vai ter o dia que você vai estar de saco cheio, vai ter o dia que você vai estar se sentindo fraco, cansado. E se for só por você, você vai falar, beleza, eu posso lidar com não ir hoje. Mas se é pro seu filho, quando meu filho fala pra mim assim, não quero ir na natação hoje, sabe a resposta que eu dou pra ele? Quantas vezes você me viu faltar treino? A resposta dele é simples, nenhuma. Então não tem chance de você faltar o seu. Agora, você fala, não, você já faltou 2 vezes. Eu falo, tá bom, fica em casa. Porque qual autoridade eu tenho pra falar que ele não pode faltar se eu sou o cara que falta? Então, quando me dava vontade de desistir, eu falava, não, eu tô fazendo por alguém que não tem que passar pelos mesmos problemas que eu. Hoje, já tornou assim, a minha motivação hoje é a seguinte, existe alguém no mundo com os mesmos objetivos que eu, que não vai desistir hoje. Normalmente eu quero ser essa pessoa, eu vou ser hoje. Ou seja, tem alguém no mundo que tem o mesmo objetivo que você, que não vai desistir. Se você desistir, essa pessoa sai na sua frente. Né? Hoje eu sou movido por esse argumento, mas lá no começo foi pelo meu filho. Quando eu parei de beber, foi pela minha esposa, que na época era namorada. Então, por alguém, sempre funciona muito bem. Né? Cara, e por Deus, também funciona muito bem. Né? Por quê? Porque existe o... Quando a gente toma consciência, né? Quem não tem, toma consciência que existe um Deus... A gente desperta um fenômeno chamado fenômeno do observador. Tem alguém me olhando. Não é que ele tá te vigiando, te julgando. Ele tá só te olhando, cara. Ele tá te observando. No banheiro. Com a luz apagada antes de dormir. Caramba, essa pessoa sabe se eu tô fazendo merda ou não? Sabe. Opa, pera um pouco. Então assim, a grande sacada para não depender de motivação é ter um amuleto. Depositar a sua fé em algo maior do que você. Que pode ser universo, religiosidade, Deus, Jesus, como você quiser chamar. Alguém por quem vale a pena mudar, né?
ou para provar a si mesmo que você é melhor do que essa versão que você tem. As pessoas que têm mais longevidade de mudança, elas misturam esses três amuletos. Usam mais de um. Por quê? Porque é legal, eu posso levantar hoje e falar, e aí, vai falhar hoje? E a resposta vem, vou. E aí o meu filho fala, e aí, papai, não vai treinar? Eu falo, opa, vou treinar. Quando você tem mais de um, é como um pilar de construção. Você tem um, você pode fazer uma coisa. Você tem 2, você pode fazer outra construção. Você tem 5, você pode fazer outra. E isso é bom porque não te obriga a falhar. Porque eu já vi uma frase no famoso Twitter, falecido Twitter, na verdade, que Twitter. era basicamente o seguinte: tem muita gente que não compartilha suas ideias ou não compartilha seus projetos com medo do olho gordo ou com medo das pessoas agora e dar errado. Aí, normalmente, as pessoas seguram as informações, mas e se elas desistirem, ninguém ficou sabendo que ela desistiu, que ela falhou. E aí eu vi uma frase no Twitter que dizia justamente ao contrário. Sempre que você tiver vontade de fazer algo, sempre que você se propor a fazer algo, diga para outra pessoa. Porque quando você pensar em desistir, você vai se preocupar mais com o pensamento dela de enxergar que você falhou do que necessariamente você ter o seu próprio motivador. Então é sempre bom Tem que prestar conta, né? ter que prestar conta. Então, por exemplo, o que o Rodrigo falou é muito isso. Ele teve que contratar um personal e ele tem mais compromisso com o personal do que com a própria saúde dele. Sendo que no final, o maior beneficiário é ele. Mas é muito doido a gente entender que a gente, como ser humano, sempre está mais propenso a agradar as pessoas e também fazer com que as pessoas não enxerguem a gente como fracasso do que a gente mesmo ter essa autoconsciência. É porque tem a reputação, né? Fere a minha reputação. Exato. Mas o Rodrigo consegue fazer isso porque você ainda tem um nível de comprometimento, cara. Tem gente que não... Pra não tem gente falhar que com nem o isso, outro. né? Você falou uma coisa, quando você começou a contar a sua história sobre treino, você falou uma coisa muito importante. O problema não é falhar uma vez, o problema é falhar a segunda. Porque quando você falha a segunda vez, você tá treinando pra falhar. Virou hábito, né? Não, e você tá treinando a falha. É péssimo. Aí você começa tudo e para, porque você ficou bom em falhar, em parar pela metade. Né? Que acaba sendo um adversário, né? As pessoas são como cachorros felizes quando vem uma coisa nova. Só que passou 10 dias, aquilo é igual o seu carro novo. Você entrou no carro a primeira vez, segunda vez, terceira vez, é um carro normal. Celular novo, peguei, que legal. No outro dia já é um telefone normal. Já é o seu presente, você já quer outra coisa. Né? A gente é movido pelo novo. Então quando a gente começa algo, a gente tá super empolgado. Quando a gente mantém, a gente começa a ter problema. Né? Você falou uma coisa sobre falar publicamente. Quando eu tomei a decisão que eu iria sair do sedentarismo em setembro de 2020. Eu comecei o processo em janeiro de 2021. Por quê? Porque eu fui criando e emulando na minha cabeça todas as possibilidades. Que horas eu vou treinar? Vou treinar a tal hora. Mas e o dia que eu tenho reunião de manhã cedo? Como eu vou fazer? Nesse dia eu vou treinar à tarde. Eu fui criando situações. E em dezembro eu verbalizei. Eu falei com a minha esposa, eu quero um tênis de presente de Natal que eu vou começar a treinar no ano que vem. Só que eu acabei de falar agora há pouco. Eu sempre fui um cara gordo. Então eu comecei 1000 treinos na minha vida e não continuei. Eu comecei 600.000 dietas e não continuei. E aí às vezes a pessoa fala pra mim assim, eu vou começar, mas ninguém me apoia. Quando você vê um obeso falando pela 100ª vez que vai emagrecer, não tem mais valor nenhum aquela palavra. Só tem valor se ele agir. A palavra não tem, porque ele já falou isso quantas vezes, né? Eu brinco que a minha esposa foi lá e comprou um tênis de R$69. Por quê? Porque ela queria me apoiar, mas ao mesmo tempo, se eu não seguisse adiante, ela queria ter uma perda financeira menor possível. Economia, né? E aí a pessoa, nossa, ela sacana. Não, tá certíssimo. Ela me apoiou, mas mitigou o risco. Durou 2 meses o tênis, mas mitigou o risco de nunca ter utilizado o tênis. Né? Eu acho que é Napoleão Hill que fala que perguntaram pra ele, né? Qual que é o segredo do sucesso, né? Pra pessoa ter sucesso e tal. E aí ele falou que as pessoas que têm sucesso, mais ou menos assim, não vou lembrar de cor a frase, elas sempre terminam aquilo que elas começam, né? Então elas nunca deixam nada pela metade, sempre terminam aquilo que elas se propuseram a fazer. Porque se você começa e não termina, você teve um passatempo, né? Ou uma perda de tempo. E aí você tá só perdendo tempo. Você começa algo, parou pela metade. Você não colheu o fruto daquilo ainda e você só passou o tempo, só perdeu o tempo. E de perda de tempo em perda de tempo, né? A vida passa e você não concluiu nada no final das contas. É isso. As pessoas... primeira pergunta que eu escuto quando alguém me vê...
Ou alguém que me viu gordo, me vê hoje. Ou alguém que numa rodinha saiu uma foto, ou alguém falou, nossa, você tinha que ver esse cara, o tamanho dele. Primeira pergunta que eu escuto é, você fez algum procedimento? É a primeira pergunta. Você fez bariátrica, algum procedimento? Eu falo, não, não fiz. A segunda pergunta, sabe qual é? Foi só dieta e atividade física? Difícil pra cacete. A Já. pessoa não sabe fazer uma dieta, uma atividade física, não sabe. Mas por trás dessa pergunta tem uma coisa que mostra sobre o nosso cérebro, na verdade. Normalmente, a gente tem respostas e caminhos para sair de onde a gente tá. Só que a gente ignora porque acha que é simples demais. A gente tá esperando... Por que a pessoa falou só dieta e atividade física? Porque provavelmente essa pessoa já experimentou isso por 2 semanas, 2 meses, 1 ano que seja, e parou. O segredo para mudar não tá em um passo a passo enorme com 600 passos que quando você... Tipo, sabe macete de videogame? Pra baixo, pra cima, sei lá o que, o triângulo X 2 vezes, o quadradinho e pra baixo de novo. Aí desbloqueia uma coisa. As pessoas esperam isso na vida. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, faço aquilo outro, faço aquilo outro. O hack, né? Puta, emagreci. É o hackzinho. Ela espera que é algo difícil, porque você precisa saber a sequência, precisa ser rápido na sequência, né, no videogame, pra desbloquear, sei lá, a roupinha XYZ. A gente espera isso pra tudo na nossa vida. E aí, quando alguém vem e fala que é simples o passo a passo, você fala, não pode ser, porque eu já fiz e não tive resultado. Porque o resultado não tá no passo a passo. Tá na repetição exaustiva desse passo a passo. Então, todo mundo sabe o que fazer para emagrecer, todo mundo sabe o que fazer para acordar cedo. A dificuldade das pessoas é repetir o passo a passo. Então, quando a gente programa hábitos, Henrique, eu sei o que eu preciso fazer. Exato. Você sabe. O que eu vou ajudar você a fazer é a repetir. Eu não vou trazer nenhum passo novo para ninguém. Porque a gente já tem a resposta. Eu quero ler. Você precisa abrir o livro e ler. É o básico que funciona. O que eu vou fazer é ajudar você a tapear o seu cérebro. Para que você consiga, tenha capacidade e habilidade para implementar aquilo, para repetir aquilo até ser implementado. Né? Porque a gente vive com a ilusão de que... E aí outra coisa, alguém criou isso, né? Deve ter um pai com certeza, mas hoje em dia filho feio não tem pai. De que depois de 21 dias você tem um hábito formado. E as pessoas replicam isso, cara. Eu já vi treinador físico falar isso. Mas é a média, né? Eu já vi nutricionista falar isso. Não é. Tem gente que demora 180 dias. A média 360, são 66 repetições. 66. Existe um estudo feito sobre isso. E um hábito pode demorar de 3 a 254 dias para ser implementado. O que varia? A complexidade do hábito para aquela pessoa que está executando, né? O sucesso que essa pessoa tem em implementar outros hábitos. E a média são 66. Ou seja, em média, 66. Só que assim, eu vou ficar 66 dias sem fumar. Fumei. Você conta no outro dia como 67 ou como dia 1? A pessoa conta como 67. Mas é dia 1, você fumou, caramba. Vou treinar 66 dias. Só que eu não treino de domingo. Na segunda você conta dia 7 ou você conta dia 1? Dia 1. Só que as pessoas contam dia 7. Mas não é, você interrompeu. Um recém-nascido. Se você muda a rotina dele por 2 dias, ele já acha que aquela é a nova realidade dele. Por quê? Porque é uma folha em branco, tem nenhuma informação. Ele não tem nem percepção sobre o que está acontecendo. Agora, a pessoa que fuma desde os 13 anos, está com 60, quer parar de fumar, 254 dias ainda é pouco para ela estar livre do cigarro. Exatamente. Porque, bom, é o caso da minha mãe. Minha mãe tem 69 anos, fuma desde os 17. Ou seja, minha mãe fuma 52 anos. Ela tem muito mais vida fumando e com certeza não tem mais 57 anos para viver. A não ser que ela chegue aos 106, que ela chegue aos 140 anos. E aí, porra, eu adoraria que isso acontecesse. A medicina vai estudar, mas partindo do princípio lógico, biológico da expectativa de vida, é muito raro que isso aconteça. Então ela não tem nem a capacidade de viver o mesmo tempo que ela viveu fumando sem fumar. E aí você vai falar para essa pessoa que 21 dias sem fumar é suficiente para que ela seja livre de um vício. Para que um obeso, um cara que tem compulsão com açúcar, 21 dias é suficiente para ele se livrar do vício em açúcar. Não, porque ele 21 dias, inclusive, está se desintoxicando ainda, né? Então, é um filho que ninguém sabe o pai, que a gente acaba repetindo. E aí o que acontece no 21 dias? Você acha que venceu a briga. E o hábito, né, assim como o diabo mora nos detalhes, né? E a maior artimanha, segundo o próprio Napoleão Hill, a maior artimanha do diabo é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Quando você acha que você venceu algo, é aí que ele te vence. Beleza, tranquilo. 21 dias de dieta sem falhar, demorou, já era.
pronto. Falta pouco para você falhar. O trabalho de manutenção de hábitos é todo dia se levantar como um viciado em Alcoólicos Anônimos e falar assim, é só por hoje que eu vou continuar. Porque quando você acha que venceu, é aí que você perdeu. Então tem que ter essa cautela, né? O que alguns professores de comportamento chamam de observação. Estou entrando numa prepotência aqui? Beleza, isso aqui não me afeta mais. Não posso entrar, porque é justamente aí que afeta. Né? Então, como o alcoolismo, você está sempre em tratamento. Existe uma estatística que fala que a cada quilo de peso que você perde, você precisa ficar 1 ano com aquele peso. Para cada quilo. Eu perdi mais de 30. Ou seja, eu só posso, então, talvez me autonomear curado com 65 anos. Aí, quem sabe? Até lá, eu ainda estou em tratamento, digamos assim. Mas se eu tivesse vivido 50 anos obeso, eu precisaria esperar chegar no ano 100. Então, essa autopercepção de que ainda estou em tratamento é essencial para qualquer comportamento que eu queira implementar. Show. Henrico, a gente está caminhando para o final já, mas eu tenho uma última pergunta aqui. Eu lido muito com empresários, né? Até um mentor ali que tem uma agência de marketing também, ele estava comentando que recentemente ele travou, as costas travaram e tal. E ele comentou, porque, pô, eu trabalho muito tempo sentado, ali não faço nenhuma atividade física e tudo mais. E aí isso acabou impactando no trabalho dele, né? E geralmente o empresário, ele tem essa rotina meio louca mesmo, né? Porque quando você é CLT, você tem as 8 horas ali que você vai cumprir, mas geralmente você cumpriu as 8 horas, dificilmente você fica 12, 14, 16, 18 horas do dia trabalhando, né? Que é uma realidade dos empresários, principalmente quem está começando. E no caso desse cara, ele já tem agência há uns 15 anos, por exemplo. Então não é novinho, não. Já está há um tempo aí na luta, né? Quando que você acha que o empresário, principalmente, começa a ver os sinais de alerta, né? De que, pô, esse caminho aqui que eu tô levando a PJ tá prejudicando a pessoa física e no final vai estourar a PJ também, porque eu não vou conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Quais são os principais sinais de alerta que ele pode já identificar de cara e tentar mudar essa realidade? Excelente pergunta. Resposta curtíssima. Quando você estiver realizando alguma atividade e na sua cabeça vier uma voz e falar assim, eu não era assim. Nossa, tô sem força, eu não era assim. Tô super cansado, eu não era assim. Tô gordo, eu não era assim. Sabe? Tô displicente, eu não era assim. Tô esquecendo coisas, eu não era assim. Ouviu uma voz, eu não era assim, é um sinal de alerta. Alguma coisa tá te prejudicando. Porque se você não era, alguma coisa te fez se tornar. Provavelmente é excesso de estresse, excesso de autocuidado. Então, sempre que eu ouvir uma voz, eu não era assim, é um sintoma para que você segure, pise no freio e olhe para você mesmo, né? Olhar para você. Porque é engraçado hoje falar sobre produtividade e não envolver saúde, né? Porque se você é lento, você não é tão produtivo. Se você é pesado, você também não é tão produtivo. Se você está sempre cansado, você também não é tão produtivo, né? Então, bem-estar físico, mental, afetam a produtividade, né? Existe uma grande preocupação com saúde mental, e acho legal, mas acho que antes da saúde mental deveria ter uma preocupação com a saúde física. Por quê? Porque influencia na saúde mental. Pra caramba, né? Obviamente, hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente da que eu tinha quando eu pesava 122 quilos. Por quê? Porque o treinamento, o esporte, te fortalece, não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Então você pega um Abílio Diniz que até morrer treinou. Ele lutava, né? Lutava, corria. Então assim... Quantos anos ele morreu? 90? Poucos? Não sei se foi isso. Não chegou a ser tudo isso. Não sei. Não faço ideia. Mais de 80 e qualquer coisa. Uhum. Mas por conta de ter perdido um filho e, né, dizem que ele não... Foi muito forte o baque da perda do filho e tudo mais. Mas um cara que a vida inteira foi ativo no esporte. Teve um filho... E tava produtivo, um filho dele, né? foi corredor de Fórmula 1.
Assim, uma família que tinha isso como valor também, né? Você pega CEOs de alta performance, eles jogam... Todos praticam esporte, todos praticam atividade física, né? Então, quando eu devo parar? Ou parar pra pensar, estou levando para algo que pode me prejudicar? Sempre que vier essa voz na sua cabeça, pô, mas eu não era assim. Nossa, eu não tô conseguindo subir escada, eu não era assim. Coisa simples, sabe? Nossa, eu não tô conseguindo amarrar o meu sapato, eu não era assim. É um sinal, preciso olhar pra mim. Por quê? Porque é isso. A empresa, ela é parte da personalidade do dono. Parte da cultura da empresa envolve aquela personalidade. Sempre. Ah, eu quero criar uma empresa completamente diferente de mim. Aí você vai passar a verdade quando você estiver falando do seu negócio. Então ela sempre é um pouco do dono, né? Até hoje, essa semana teve lançamento de iPhone. Até hoje, você fala Apple e você lembra do Steve Jobs. E o Steve Jobs morreu com 55 anos. Ele teria 69, ele é de 55. Ele teria a idade da minha mãe. Ou seja, tem 14 anos que ele morreu. 12 anos, sei lá. Ele morreu em 2000. Não lembro exatamente quando ele morreu, mas tem 14 anos ou 12 anos que ele morreu. E a gente ainda lembra. Ou seja, é impossível, né? E aí o seu exemplo afeta seus funcionários. E aí você vai levar os seus funcionários. Então, ouviu essa voz, repensa, coloque dentro da sua empresa, do seu negócio, valores que promovam saúde e longevidade dos seus funcionários. Por quê? Porque isso, em último caso, vai torná-los mais produtivos. Vai fazer com que eles aguentem ficar sentados na cadeira mais tempo. Em ultíssimo caso, ter um corpo mais forte melhora a sua posição sentada, que é uma posição que não é natural pra gente. A gente não nasceu pra ficar sentado. A gente nasceu pra ficar em pé ou de cócoras. Inclusive, se você não consegue ficar de cócoras, isso é um grande sinal sobre a sua saúde. Que é uma posição autoavaliativa, segundo os educadores físicos. Se você não se sente bem de cócoras, isso te dá sinal sobre a sua saúde. Então, ouviu essa voz, precisa repensar. Show. E aí, você, Manuel? Mais alguma pergunta? Não, bem legal. Bem legal saber a história, saber tudo o que você passou e principalmente saber o que é que motivou, né? Acho que é mais importante entender quais são os gatilhos para fazer com que as pessoas também acabem se inspirando. Legal. O Manuel que me motivou a ir pra academia. Tava jogando o Luca pro alto, aí cansei. Aí eu voltei pra trabalhar, contei pra eles, né? Pô, tava jogando meu filho aqui pro alto, tá pesado e tal, né? Aí o Manuel falou, pô, mas você também, né? Com essa capa do grilo aí, não lembro como que ele falou. Também não lembro não. Você acha legal, né? Você tá assim, você não vai aguentar seus filhos, você tem 2 filhos e tal. Eu falei, puta, meu, pior que você tem razão, viu? Aí na semana seguinte eu fui procurar fazer atividade física. Pensei que você ia falar que na semana seguinte eu parei de jogar o Luca pro alto. Não, continuo jogando ele pro alto. Porque é isso, né? É o motivo pra ação. E ele falou assim, pô, você tá achando bonito, né? Que você não tá aguentando, né? Jogar seu filho. Na verdade, você tem 2, né? Daqui a pouco você vai ter que jogar o outro também. Aí eu falei, puta, meu, pior que o cara tá certo. Aí eu fui procurar. Tô devagar ainda, mas vou aumentar aí as frequências, né? Cara, mas esse é um segredo para a formação de hábitos. Começar pequeno. Não adianta ir com tudo. Movimento uniformemente variável. Você começa pequeno. Lembra? Eu falei, comportamento é ludibriar o seu cérebro. Por quê? Porque se você... O primeiro exemplo que eu dei lá, a pessoa acordou, fez o banho de gelo, um monte de coisa. Ela para, porque isso aí é estressante demais. O cérebro perde o controle. E aí ele vai usar o quê? Todos os artifícios que ele tem para te parar. E ele só comanda o corpo inteiro, né? No caso. Então ele tem várias formas de te parar. A fadiga, o cansaço, o desânimo, a falta de disposição, a melancolia é apenas um deles, né? Então o jeito que você está começando é o jeito que eu comecei tudo na minha vida. Todas as mudanças de hábito. Pequenas e aumentando, né? No primeiro momento eu treinava 3 vezes por semana, passei para 5, 6, aí depois de 6 meses eu comecei a fazer um AEJ, que é um aeróbico em jejum de manhã cedo, e fui empilhando coisas. Mas é isso, começar pequeno e aos poucos, legal, tô confortável aqui, acho que agora posso dar o próximo passo. Ah, ficou confortável, tá legal, peguei gosto, posso começar o próximo passo. E é isso, é ir progredindo, o nome disso é progresso, inclusive. Legal, muito bom. Henrico, fala aí das suas redes sociais pra galera, fala dos seus projetos, momento aí, jabá. Legal. Meu Instagram é @ohenricocardoso, Henrico sem H e Cardoso com S.
Lá eu tenho alguns conteúdos, eu boto bastante coisa de treino, mas também tenho algumas coisas sobre formação de hábitos, tem conteúdo sobre formação de hábitos. Então, se você tem dificuldade, quer aprender a programar ou desprogramar hábitos, né? Tem bastante coisa lá, você vai gostar. É a minha rede principal, tá tudo lá. Então, se você quer aprender mais, tem lá. E se você tem interesse e precisa de ajuda, me manda uma mensagem por lá que eu posso te ajudar a programar hábitos na sua vida e te dar essa autonomia, né? Porque também programar hábitos e depender sempre de um programador para programar seus hábitos te torna refém de alguém que não quer te ensinar a fazer isso. Num garoto de programa. É isso. Você vai precisar se vender para alguém para conseguir alcançar o objetivo. Show de bola, então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ficar até o final. Sigam a Tupiniquim nas redes sociais, @agência Tupiniquim, você encontra tudo em todo lugar. E até o próximo podcast. Tchau! Tchau, galera. Falou!